CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Alô? Acho que ligou. Pensei que você tinha ligado aquela hora. De novo, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, encarnados e desencarnados. Os internautas que estão em suas casas nos escutando também. Uma boa tarde. Que nós tenhamos uma tarde de conhecimentos, de estudos, que venha nos acrescentar e nos ajudar no nosso progresso espiritual. Nós vamos dar primeiro alguns avisos antes de iniciar nossa reunião. É que a nossa casa, ela possui estudos de domingo a domingo. Então, todos os dias da semana nós temos estudos das obras básicas em vários dias, vários horários na semana. Estudamos as obras de Allan Kardec e temos também os estudos das obras de André Luiz, obras de Dona Ivone Pereira e obras de Leon Denis. Quem quiser estudar conosco, é só vir nos procurar, que nós daremos as informações necessárias. Nossa casa, ela mantém a obra social Antônio de Aquino, que acontece todos os sábados, de 8 ao meio-dia. As mães, as crianças, os pais chegam aqui na nossa casa, tomam o café da manhã, vão para as salas estudarem, estudam o mesmo tema, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, e adequado a cada faixa etária, almoçam e retornam aos seus lares. Nós sempre precisamos tanto de voluntários como de ajuda também na alimentação deles. Eles não alimentam só no sábado, eles vêm durante a semana também, se alimentam, e também eles recebem cestas básicas. Por isso, nós necessitamos da ajuda de vocês com 1 quilo de alimento não perecível, que vai nos ajudar bastante. Necessitamos também de material de limpeza. O centro é grande, gasta muito material, tá sempre limpinho, né, para a gente poder não ficar num ambiente desagradável. Então, usa muito material de limpeza. Então, uma garrafa de água sanitária, um detergente, qualquer item de material de limpeza que vocês puderem trazer no mês já vai nos ajudar. Nosso palestrante de hoje é o nosso querido Guilherme Kremer. Ele vai nos falar das questões do Livro dos Espíritos, da questão 898 a 906, as virtudes e os vícios. O comentário na hora dos passes está com o nosso Luiz Rocha. Ele vai comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 1 a 3. Fora da caridade não há salvação. E é o mesmo item que eu vou ler o item 1 aqui para a gente fazer a nossa prece e iniciar a nossa reunião. Item 1, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Item 1. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono da sua glória, e estando todas as nações reunidas diante dele, separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e ele colocará as ovelhas à sua direita
e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: Vinde a mim, vós que fostes abençoados por meu Pai. Tomai posse do reino que vos foi preparado desde o começo do mundo, porquanto eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive necessidade de teto e me hospedaste, estive nu e me vestiste, estive doente e me haveis visitado, estive preso e me foste ver. Então os justos me perguntarão: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te abrigamos, sem roupa e te vestimos, ou enfermo, ou no cárcere e te fomos visitar? E o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isto a um destes meus irmãos mais humildes, foi a mim que o fizestes. Em seguida, ele dirá àqueles que estão à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive necessidade de abrigo e não me agasalhaste, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente na prisão e não me foste visitar. Então eles lhes responderão: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e com sede, sem abrigo ou sem roupas, doente ou na prisão, e deixamos de te assistir? E eles lhes dirão: Em verdade vos digo, todas as vezes que deixaste de dar assistência a um destes mais humildes, foi a mim que deixaste de ajudar. E estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Vamos então pensar em Jesus, fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, nesta tarde de hoje, pedindo a Tua ajuda, a Tua proteção, o Teu auxílio para a nossa reunião, para o nosso estudo, para o nosso aprendizado. Envolva, Senhor, com Teu amor, o nosso irmão Guilherme, o nosso irmão Luiz, que vão nos trazer as lições da tarde, que eles possam ser inspirados pelo Teu amor, que o altivo possa ajudá-los, que seus guias possam ampará-los e ajudá-los. E que seja, Jesus, em nome de Deus, em Teu nome, em nome do altivo e da coluna espiritual, que dirige a nossa casa, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Bom, eu vou ler a primeira questão do Livro dos Espíritos para o Guilherme ter mais tempo, né? Para nos falar. Você sabe a hora que termina? Isso, 10 para 6. Jesus. Deixei isso aqui mais. Questão 898. Já que a vida corpórea é apenas uma estada temporária neste mundo e que nosso futuro deve ser nossa principal preocupação, será útil esforçar-se para adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Resposta: sem dúvida. Primeiramente, isso vos coloca em condição de aliviar vossos irmãos. Depois, vosso espírito subirá mais depressa se já tiver progredido em inteligência.
no intervalo das encarnações, aprendereis em 1 hora o que vos exigiria anos na vossa terra. Nenhum conhecimento é inútil, todos contribuem mais ou menos para o progresso, porque o espírito perfeito deve saber tudo, e porque se o progresso deve cumprir-se em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas auxiliam o desenvolvimento do espírito. Então, vamos passar a palavra ao nosso Guilherme, que ele seja abençoado por Jesus. Amigas e amigos, muito boa tarde. Aqueles que estão presentes, também aqueles que eventualmente estarão acompanhando pelo YouTube, muita paz, muita alegria. Tivemos a oportunidade de fazer e ouvir o estudo do Evangelho, onde recordamos uma parábola fundamental de Jesus, conhecida como a parábola do juízo. Aquele momento de separação vibracional, porque dos pensamentos religiosos nós temos a salvação, que é muito importante, mas é um processo a salvação. Encontramos no judaísmo, no Evangelho, essa noção da salvação. É um processo ofertado a todos. Mas tem um momento da separação, do juízo, uma separação vibracional, como bem sabemos. E a doutrina vem então nos esclarecer que esse pensamento religioso do juízo é na essência o que nós comentamos e estudamos como a transição planetária, onde vai haver então essa separação vibracional. Alguns espíritos terão que ser trasladados para um outro planeta primitivo, para que o progresso da sociedade terrena se cumpra e se faça, porque senão fica muito difícil. Como entender, por exemplo, um reino de Deus prometido por Jesus, se não houver essa mudança, essa transição planetária, nessa visão maravilhosa que a doutrina espírita nos trouxe com relação a pensamentos tão antigos. O do juízo vem lá do judaísmo antigo. E somente a doutrina espírita conseguiu, evidentemente, dar uma explicação racional com relação a esses pensamentos. E foi dessa parábola que Kardec extraiu o famoso lema da doutrina espírita, porque também falou de salvação. Fora da caridade não há salvação. Falamos isso aí a todo momento, a toda hora, né? E é um pensamento religioso tão antigo, e Kardec sintetizou e esclareceu de uma forma magnífica, baseado justamente nessa parábola, onde separaram os bodes. Bode parece que não escuta a voz do pastor, e as ovelhas sim. Aliás, nas tradições campesinas da Palestina antiga, era muito comum o pastor da ovelha. Por essa razão, ele era até de certa maneira antipatizado, porque ele era a base da escala social, então muitos tinham preconceito. Entretanto, o maior herói judaico, o israelita, que foi justamente o segundo monarca, Davi, ele foi um pastor. Então Deus normalmente manifesta naquilo que é fraco, aquilo que é pequeno, a sua força e a sua grandeza. Isso Paulo comentava de uma forma muito bonita. E nos lembramos dessa simbologia que vem do pastor e da ovelha, porque a ovelha tem um relacionamento com o seu pastor muito específico, diferenciado. No Oriente, se você não pode doar
ofertar uma ovelha para uma outra pessoa, porque ela não vai conseguir, porque ela só ouve a voz do pastor. Ou você manda para o abatedor para vender a carne, mas não dá para pagar uma dívida com uma ovelha, porque ela só escuta a voz do pastor. A ovelha é muito temerosa, porque ela não tem como se proteger, então ela depende muito daquele pastor. Quando ela chega numa água muito ruidosa, por exemplo, ela se assusta e pode estar morrendo de sede, ela não toma aquela água. E foi por essa razão, e todos entendiam esse relacionamento. Por essa razão, Davi nos trouxe aquele famoso salmo do pastor, que é o Salmo 23, talvez um dos mais populares salmos ou textos das Escrituras, quando ele afirmava, né? O Senhor é meu pastor e nada sentirei falta, porque Deus, o nosso Senhor é tudo, então eu não vou sentir falta de nada. Ele me guiará para pastagens verdejantes e também para águas tranquilas. Lembrando que a ovelha, se chegar numa água muito ruidosa, ela não toma, ela morre de sede, mas ela não toma aquela água. O pastor me conduzirá pelas veredas da justiça, irá refrigerar a minha alma, falava Davi. E mesmo que eu ande pelo vale das sombras e da morte, isso era um vale que existia entre Jericó e Jerusalém, as ovelhas tinham que seguir o pastor em fila indiana, porque se houvesse qualquer escorregão, se caísse, aconteceria a morte. Então ele trouxe esse salmo, acredito que vocês todos já devem ter ouvido. E nada temerei, porque eu estou seguindo o meu pastor. Então existem fotografias, e essas tradições continuam até hoje, né? Do pastor seguindo num vale como esse, as ovelhas todas em fila indiana, seguindo aquele pastor. O cajado do pastor é aquilo que me protege. Realmente o cajado é um instrumento maravilhoso, é aquela bengala enorme, né? Ele consegue salvar a ovelha que caiu, protege contra os predadores e também cutuca as ovelhas para que elas possam andar na linha, né? E ele complementaria: a bondade e a misericórdia me seguirão e eu habitarei na casa do Senhor. Todos nós conhecemos esse grande salmo, mas antes de conhecer o salmo do pastor, é mais importante conhecermos o pastor do salmo. Estamos aqui justamente para conhecer o pastor deste salmo. Então, muita paz e muita alegria sempre quando estamos numa casa como essa, entendendo sempre que Jesus é o nosso pastor, de nada sentiremos falta. Interessante que as traduções todas falam justamente de uma outra forma, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas as traduções mais corretas do hebraico dizem dessa maneira como eu coloquei. Isso eu não conheço o hebraico, mas já li, estudei. O Senhor é meu pastor e de nada te sentirei falta. É diferente de nada me faltará, porque falta tudo para a gente, né? Você olhando, todo mundo vai reclamar que falta alguma coisa, né? Mas quando você segue o pastor, você de nada sentirá falta. Então é bem diferente as duas versões. Eu prefiro justamente essa segunda, que é muito bonita, né? Então muita paz e muita alegria. Sabemos que a doutrina espírita, ela veio trazida por Kardec, codificada por Allan Kardec em meados do século XIX, foi um momento adequado. Se nós considerarmos, por exemplo,
o interregno entre a primeira e a segunda revelação foram mais ou menos 1.300 anos. Entre a segunda revelação e a terceira, quase 1.900 anos, aumentou-se. Mas parece que se pudesse trazer e codificar a doutrina espírita, era necessário haver já um conhecimento científico que desse base justamente para que a doutrina espírita pudesse ser codificada. Sabemos que o século XVIII foi o século do racionalismo, conhecido como o século das luzes. O século XIX, os avanços científicos foram bastante importantes, e possibilitou a codificação da doutrina espírita. Mas, junto com esse racionalismo, veio filosofias que são conhecidas hoje como filosofias pessimistas. Existem vários, por esse período floresceram vários filósofos pessimistas, porque esse século XIX teve início até com uma ideia de que Deus não era necessário, porque com o racionalismo tudo tem que estar baseado na razão. Até o Evangelho foi questionado, não basta estar na Bíblia para ser uma verdade, segundo o racionalismo. Então esse século teve início com um Deus não necessário e se encerrou até com um Deus morto, que é o grande filósofo Nietzsche, trazia essa visão da morte de Deus. Evidentemente que essa visão pessimista acabou eclodindo no século XX, e bem sabemos que esse século XX foi um século de grandes sofrimentos. Milhões de criaturas, 2 grandes guerras, fora outras guerras, bomba atômica, enfim. Entretanto, o que sempre surpreendeu os analistas sociais é que, com todo sofrimento, Deus continua em alta ainda. Ao final do século XX, Deus continuava em alta. E diante de tanto sofrimento, era para ele já ter sido colocado de lado. E aí entraram para analisar essa questão os neurocientistas, porque na visão deles, será que Deus não seria algo criado pelo próprio cérebro humano? E eles se pautavam até numa informação interessante, que em 1856 foi descoberto o homem de Neandertal. Ele é um primo do Homo sapiens sapiens. O Homo não se sabe por que ele foi, de certa maneira, extinto. Quem permaneceu e prevaleceu foi o Homo sapiens sapiens, mas ele já tinha um crânio até um pouco maior do que o nosso. E com um crânio igual ou até um pouco maior, foram identificados rituais de sepultamento, rituais do sagrado. Então eles começavam a ligar o seguinte: se você tem um cérebro já desenvolvido, surge o ritual do sagrado. Então será que Deus não está no cérebro? E aí começaram a fazer uma série de pesquisas muito abrangentes. Ainda hoje fazem, porque os exames de imagem permitem isso. Por exemplo, existem cientistas como Andrew Newberg, que é um americano muito conhecido. Ele escreveu até um livro, Por que Deus não foi embora? Porque ele pedia para religiosos de diversas formações, budistas, católicos, islamistas, enfim, entrassem em oração, e ele conseguia mapear o cérebro dessas criaturas. Claro que quando a criatura entrava em êxtase, algumas áreas do cérebro se apagavam, enquanto que outras como que se ativavam. E não houve diferença no aspecto quanto à questão religiosa. Podia ser budista, espírita, católico, as mesmas regiões se ativavam. Teve até um cientista, acho que ainda vive, americano, mas que vive no Canadá. Ele teve até uma ideia. Ele, identificando as áreas do cérebro que eram ativadas, ele pensou o seguinte: se eu ativar essas áreas artificialmente, a pessoa vai ter um encontro com Deus. E aí fez um capacete todo especial, um capacete de motocicleta todo
monitorado com uma série de eletrodos para ativar aquelas regiões do cérebro que são ativadas quando você entra em êxtase. E lá na Universidade de Sunbury tem esse laboratório. Se você quer ter um encontro com Deus, vá até lá, coloque aquele capacete e vá ter o seu encontro com Deus. Claro que essas criaturas, esses cientistas avançam, eles às vezes ainda não se convenceram da presença de Deus, mas eles estão convencidos que o cérebro é o formato mais adequado para a manifestação da divindade. Sem Deus, realmente, as criaturas andam por caminhos bastante difíceis. Mas esse século XX, como lhes falei, foi um século de muitas dores. Sabemos que essa transição planetária, ela teve início não agora, ela teve início lá no século XIX, porque todas as predições, tanto do Velho Testamento quanto do Novo, e essas predições nós vamos encontrar nos Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Elas nos falam justamente sobre juízo. Desculpa eu retomar o tema, até porque eu fui motivado aqui por essa parábola tão bonita, né? E todas elas falam de uma vinda do Senhor. Seria a segunda vinda. Para os israelitas é o dia do Senhor. Tanto que se vocês entrarem aí no YouTube, todos estão esperando o quê? A chegada do Senhor. Todos podem entrar no YouTube. Quando chega, já devia ter chegado. Ele já chegou. Ele chegou no século XIX. Através do quê? Da doutrina espírita. O Espírito da verdade é Jesus. E é interessante que, paralelamente a esse movimento da doutrina espírita, houve um outro movimento muito grande de Guilherme Miller. Por quê? Ele, estudando justamente o Apocalipse de Daniel, fez as contas e afirmou que Jesus chegaria no ano de 1844. Todo mundo acreditou nele. Ele escreveu um livro, milhares, centenas de milhares de criaturas no mundo inteiro, naquela época, na metade do século XIX, na primeira metade do século XIX, entendiam e acreditavam na chegada do Senhor, em 1844. Na nossa visão, ele apenas errou um pouco, porque ele achou que Jesus teria, como muitos pensam, teria sido morto no ano 30. Nós entendemos que foi no ano 33. Então, que se fosse 1847, porque chegou em 1844, o Senhor não veio. Mas em 1848 começa o quê? Aquele movimento dos rapes, justamente em 1848. Em 1857, então, a doutrina espírita é codificada por Allan Kardec através da publicação do Livro dos Espíritos. Então, reparem, William Miller, nesse movimento enorme, foram dois grandes movimentos, esse de William Miller e aquele outro, dos espíritos se manifestando através dos rapes, enfim, para chamar a atenção da humanidade. William Miller estava certo. A vinda do Senhor era em 1847, 1848, através do Espírito de verdade. E, evidentemente, o século XX, como falamos, foi um século muito difícil. Em 1934, um escritor inglês chamado James Hilton, ele publicou um livro que alcançou um sucesso muito grande. E evidentemente, tem uma explicação para esse sucesso. Em 1934, quem assumia o poder na Alemanha era Adolf Hitler. Então, as sombras que envolviam a humanidade já tinham sido enormes em decorrência da Primeira Guerra Mundial, onde milhões de criaturas, um sofrimento insano, morreram. E em 1964 assume a Alemanha Adolf Hitler. Evidentemente, esse horizonte ficou muito mais carregado. E esse livro que James Hilton lançou
alcançou um sucesso inusitado, e o título desse livro era Horizonte Perdido. Esse livro foi levado ao cinema por 2 vezes. Uma vez em preto e branco, essa eu não vi, gente, mas teve uma outra versão mais moderna, até de forma de um musical colorido. Fala do quê? De Shangri-La. Shangri-La era como se fosse um local, uma sociedade idealizada. Lá viviam criaturas que priorizavam, acima de tudo, o interesse de todos e não o interesse individual de cada um. Na verdade, Shangri-La era uma utopia. É aquele gênero literário que nos fala de sociedades idealizadas, onde a fraternidade impera, onde o interesse coletivo é mais importante que o meu interesse pessoal. E, evidentemente, naquela época foi um sucesso total, e ainda hoje é, porque todos nós idealizamos uma sociedade fraterna. Existe uma outra tipo de literatura, porque a utopia procura sensibilizar a criatura para o que é bom. Mas existem outras literaturas que nós chamamos de distopia, mostram justamente sociedades governadas por forças coercitivas de violência. Essas procuram alertar as criaturas pelo medo, enquanto que a utopia procura sensibilizar as pessoas não pelo medo, né, mas pela esperança, né, de vivermos numa sociedade mais fraterna, que nós sabemos que iremos viver justamente por causa da transição planetária, porque se não for através da transição planetária fica muito difícil nós entendermos uma sociedade fraterna. Nós estamos em pleno século XXI e estamos presenciando uma guerra, onde, não é? Uma guerra sem sentido. Não é possível vivermos assim numa sociedade civilizada, principalmente com os seus ideais morais mais avançados. Sabemos que esse gênero foi criado por Thomas More no século XVI. Ele foi chanceler de Henrique VIII. Era um homem muito bom, um cristão, e evidentemente na sua condição de cristão ele não quis dar a sua chancela às loucuras de Henrique VIII, e por essa razão acabou até morto. Ele foi decapitado. Isso porque Henrique VIII falou que gostava de Thomas More, então deu uma morte rápida, né? Ele não foi de certa maneira torturado, é porque Henrique VIII gostava dele. A sua cabeça ficou presa na ponte de Londres para que todos pudessem ver. Ele foi santificado, e eu acho que é um dos santos que tem mais trabalho, porque ele é o padroeiro dos políticos. Então acho que é o santo que tem mais aborrecimento, Thomas More, né? E por que ele escreveu Utopia? É uma ilha de uma sociedade que não existe. Ele viajou pela Europa e viu o sofrimento e idealizou essa sociedade. A partir daí, evidentemente, surgiram várias outras utopias, né? De Tommaso Campanella, de Francis Bacon. Francis Bacon foi um grande cientista inglês. Tommaso Campanella foi um frade que também viveu aí por volta do século XVI. Ele sempre esteve preso, viveu a vida dele quase toda preso pela Inquisição. E ele desenvolvia uma sociedade, uma cidade chamada Cidade do Sol. Francis Bacon, que era um grande cientista inglês, idealizou a Nova Atlântida. Criou assim um gênero literário. E o primeiro a criar um gênero literário como esse foi Platão, com seu livro República. Era uma ilha também, onde nós vamos ouvir pela primeira vez, nesse livro de Platão, nessa utopia de Platão,
a necessidade das virtudes. E ele elencou as virtudes como sendo 4 virtudes as mais importantes, as virtudes cardeais, né? A virtude, para ele, e do grego vem da palavra arete, era a excelência em alguma coisa. E para Platão, a virtude era alcançada através do conhecimento. E o vício era a ignorância da criatura pela falta do conhecimento. Esse era o entendimento que Platão tinha e colocou nesse seu livro, República, que na essência é uma utopia. E ele estabeleceu essas 4 virtudes como fundamentais. Elas são conhecidas como virtudes cardeais, não porque tenha sido feita por um cardeal, mas vem de cardinal, que significa dobradiça. Veja, não tem nada a ver com cardeal, né? Como dobradiça. Porque você juntando 2 dessas virtudes, você consegue estabelecer uma terceira. Então, quais seriam essas virtudes? Temperança, prudência, fortaleza e justiça. Então você teria que ser assim, buscar essa excelência para que a sociedade pudesse ser realizada. Eu podia até fazer aqui um parêntese também sobre essa questão de utopia, porque Jesus nos falou do reino de Deus. Se nós não temos o conhecimento da doutrina espírita, nós também vamos falar que o reino de Deus é uma utopia. A doutrina espírita é que esclarece que não será. E não será por causa da transição planetária, por causa da reencarnação. Claro que todas as utopias que foram apresentadas pela humanidade ao longo do tempo, elas eram estabelecidas de fora para dentro. O reino de Deus, como Jesus nos ensinou e pregou, é o inverso. Começa de dentro para fora. O reino de Deus está dentro de vós. Então Platão foi o primeiro, voltando aqui, a idealizar uma sociedade onde essas virtudes, conhecidas como as cardeais, seriam as mais importantes. E estamos falando sobre as virtudes, que nós estamos no capítulo 12, aquela parte importante, né, que trata das leis morais, ou leis naturais, ela talvez seja a parte mais importante do Livro dos Espíritos, é a terceira parte, porque ela, segundo os Espíritos, ela é um roteiro para a nossa felicidade. Por isso que o último capítulo das leis morais trata da perfeição moral. Você praticando as leis morais que Kardec, com a sua sabedoria, orientado pelos Espíritos, nos trouxe, na verdade é a lei do amor desdobrada em várias dimensões, nós vamos alcançar essa perfeição moral. E ele trata justamente dos vícios, das virtudes e dos vícios. E eu comecei falando sobre das virtudes, principalmente aquelas estabelecidas já por Platão e que ainda hoje são discutidas e analisadas. Entretanto, Paulo, e aí vamos destacar a figura do apóstolo Paulo, ele escreveu na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, lembrando que essa epístola foi escrita na sua segunda viagem missionária. Paulo, cada viagem missionária dele era de 1 ano e meio, 2, tá, gente? Não é uma viagem como a gente fala hoje em dia. Ele saía semeando as casas, as comunidades, né? E depois de realizar a sua primeira viagem missionária, ele foi para a Ásia Menor, ali da região toda da Turquia. Ele resolveu visitar na segunda viagem aquelas comunidades que ele já fundara. Só quando ele chegou em Troas, um espírito se apresentou a ele. Basta vocês lerem ou o Ato dos Apóstolos, ou o livro maravilhoso do Emmanuel Paulo Estevam. Esse livro é uma obra-prima, né? Um espírito chegou para ele e pediu-lhe para que ele fosse para a Macedônia, e ele foi para a Macedônia, e assim teve
início à evangelização da Europa. Só que naquela época era difícil, né? É fácil, né? Vai para Macedônia. Ele tinha que pegar um barco, enfrentar uma navegação difícil, né? Hoje parece que tem ali um viaduto, você vai em 2 horas. Região da Turquia ali, ligando com a Europa continental. E ele começou a fundar várias comunidades, e uma foi na cidade de Tessalônica, que era quase a capital da Macedônia. Foi fundada por Alexandre o Grande. Parece que Tessalônica era o nome da irmã de Alexandre o Grande, né? Fundou aí por volta do ano 300 a.C. Eu nunca conheci nenhuma, eu não sei se vocês já conheceram alguma mulher chamada Tessalônica. Eu nunca ouvi, né? Mas deve existir. Mas na época era esse o nome da irmã de Alexandre, e recebeu o nome. E ali uma comunidade se desenvolveu, uma comunidade muito firme. E quando ele estava em Corinto, ele começou a receber algumas notícias preocupantes sobre a igreja de Tessalônica. Ele não sabia o que fazer, porque ele estava em Corinto, desenvolvendo uma comunidade numa cidade muito mais complicada. Corinto era terrível. Todos os problemas existiam ali. E ele não sabia bem o que fazer, foi inspirado então pelo próprio mestre a fazer as suas cartas. Chegaram até nós 13, 14 cartas. Certamente ele escreveu muito mais que isso, mas chegaram até nós essas cartas. E a primeira carta que ele escreveu foi justamente para os Tessalonicenses. E é interessante que muitos entendem até que esse é o primeiro documento do cristianismo. Ele seria mais antigo até do que o primeiro evangelho definitivo, não o papiro, mas aquele evangelho formado, né? Isso aconteceria depois até do que essa primeira carta aos Tessalonicenses. Talvez seja um dos documentos mais antigos da humanidade. E nessa carta, ele, além daquelas virtudes que Platão já vinha colocando, né, na necessidade de nós buscarmos, né, pelo conhecimento, né, a temperança, a prudência, a fortaleza, né, e a justiça como ajustamento às leis divinas, né, ele apresentou as virtudes teologais. As virtudes teologais são aquelas que nos ligam a Deus. Porque eu posso ser prudente e nem acreditar em Deus. Eu posso ter temperança e nem acreditar em Deus. Eu posso ter fortaleza e não acreditar em Deus. Não é? E vai em cima de uma virtude até meio social, vista a origem delas de Platão, naquele livro, naquela Utopia da República. Mas aí Paulo define as 3 virtudes teologais, aquelas que unem a criatura a Deus: fé, esperança e caridade. Essas são as virtudes teologais. É interessante que Paulo definiu essas virtudes, e as pessoas, depois os cristãos, ficaram discutindo qual seria a maior, né? Muitos cristãos entendem que a mais importante seria a fé, porque vem lá de Abacuque do Velho Testamento: o justo viverá pela fé. Basta você ter fé em Cristo que você será salvo. É isso que nós ouvimos aí a toda hora, a todo instante, em outras escolas religiosas. Entretanto, o próprio Paulo, na Epístola aos Coríntios, ele estabeleceu a preponderância da caridade e do amor. Se eu não tiver caridade, eu nada sou. Serei como um símbolo retinho, não terei força. E Allan Kardec viria então definir com precisão que fora da caridade não há salvação. Então, com relação
as virtudes, seriam essas que nós poderíamos refletir. Evidentemente que, junto, olhando assim aquilo que nos vem do passado, das Escrituras e do Evangelho, e é isso que nós temos das virtudes. Com relação aos vícios, e aí já vem entendimento mais posterior, existem aqueles vícios que são considerados vícios capitais, né? Isso veio a partir do século VI e foi por definição da Igreja, não como uma orientação, como colocamos, de Paulo ou mesmo de Platão. Foi uma definição da Igreja. Eu trouxe até aqui para você, já que eu falei das virtudes, até trouxe um papelzinho aqui, quais são considerados 7 vícios capitais, né? Avareza, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça e soberba. Certo? Esses 7 vícios foram considerados como que capitais pela Igreja Católica desde o século VI, e vários filósofos católicos, como Tomás de Aquino, enfim, confirmaram também esses 7 vícios. Na essência, nós sabemos que todos nós temos virtudes e temos os nossos vícios. Em cada reencarnação, recebemos vários talentos. Talento é aquilo que nos é concedido, nos é emprestado. Até na parábola dos talentos, né? Aquele camarada recebeu um talento, ele escondeu, né? Esse talento lhe foi tirado. Ele foi tirado porque foi emprestado, não é nosso. Aquilo que é nosso, em cada reencarnação, nós trazemos uma bagagem de uso pessoal, com 2 compartimentos: vícios e virtudes. E Santo Agostinho teve uma percepção muito forte sobre essas virtudes, né? Porque se, vindo de Platão, o conhecimento era importante, ele achava que não bastava o conhecimento, era também necessária a vontade. Porque sem a vontade, você não desenvolve essas virtudes. E sabemos que os vícios, nós temos há quanto tempo? Temos vícios milenares. É muito mais fácil você desenvolver uma virtude nova do que extirpar um vício antigo. Às vezes, quantas reencarnações não levamos para extirpar um vício? Ou mesmo para desenvolver uma virtude nova, às vezes também demanda tempo. Vou contar um caso para vocês. Eu conheci uma senhora de um centro espírita que ainda existe, o Centro Espírita Ibirajara. Ibirajara era um índio. E naquela época, uns 30, 40 anos atrás, lá na região da Tijuca, que tinha muito centro espírita ainda, não tinha nem Barra ainda, eram realizadas as semanas Vila Isabel e Tijuca, em vários centros, né? E os centros eram todos com Francisco de Assis, Leon Denis, né? E ela era aquele centro espírita Ibirajara do índio. E aí, ela uma vez comentou isso com o Chico Xavier. Aí o Chico falou para ela o seguinte: minha filha, Ibirajara está reencarnou como índio algumas vezes, mas ele foi um grande filósofo grego, Porfírio. Porque Porfírio precisava desenvolver a humildade dentro do seu coração como valor. Por essa maneira pediu 400 anos, eu gosto disso, pediu 400 anos de experiências para que ele pudesse acrisolar no seu coração a virtude maior, que é a virtude maior da humildade. 400 anos e reencarnou como Silveira. E foi Porfírio. Podem pegar lá no século V, VI, influenciou Santo Agostinho. E Kardec, para nós
estamos aqui no encaminhamento do final do nosso comentário, Kardec vem fazendo algumas perguntas sobre os vícios, depois dessa viagem que fizemos aí sobre os vícios e as virtudes. Kardec fez algumas perguntas que não tem algum encadeamento entre elas. Então eu separei algumas para que nós pudéssemos fazer aqui uma reflexão rápida. Das que foram listadas, e a nossa irmã leu logo a primeira, né, sobre a questão do conhecimento, que é sempre importante, né? Repare, o conhecimento é importante. Veio lá de Platão, né? Você lembra que para Platão o vício é a ignorância e a virtude é o conhecimento. Então já responderia essa pergunta que foi feita para os espíritos, a importância do conhecimento. Todo conhecimento é importante. Mas como Santo Agostinho coloca, não é só o conhecimento, você precisa dar vontade para desenvolver as suas virtudes, mas principalmente para minimizar os seus vícios. Que às vezes são vícios, como comentamos, que trazemos eles há séculos. E você extirpar não é fácil. E Kardec fez algumas perguntas, como lhes falamos, que parece assim, perguntas que não têm uma ligação entre elas. Mas eu analisei e achei interessante fazer um comentário a partir da 903. E a 903 fala o seguinte: Kardec perguntou aos espíritos se incorre em culpa a pessoa que estuda os defeitos alheios. Até porque no Evangelho nós temos a passagem da mulher que fora pega em adultério. E Jesus falou, olha, ela teria que ser lapidada. Jesus não proibiu a lapidação. Pode atirar a pedra, mas aquele que tiver isento de erro e de culpa. Todos nós temos culpa. Todos os tipos de culpas. Se eu não estou errando agora, alguém está, é apenas um posicionamento no tempo. Eu não erro agora, mas já errei antes. E a doutrina espírita ainda aumenta esse entendimento, os erros de outras vidas, né? Então nós temos que analisar, sim. Até para que eu não venha cometer o mesmo erro. O que eu não posso é atirar pedra, isto é, condenar ninguém. Porque a pedra significa condenação, porque eu também erro. Como é que eu vou condenar alguém que erra se eu também erro, né? Se for para os que, vamos ver o que os espíritos responderam. Se for para os criticar e divulgar, incorrerá em grande culpa, porque será faltar com a caridade. Mas, se eu fizer para daí tirar algum proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ter alguma utilidade. Não se deve esquecer, porém, de que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes que fazem parte da caridade. Caridade é uma virtude teologal. Quem desenvolveu essas virtudes foi Paulo. Esperança, caridade e fé. Essas virtudes nos ligam a Deus. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se não poderão dizer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos semelhantes. Esse é o meio de vos tornardes superiores a eles. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem duros, sede brandos. Por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Em suma, procedei de forma que não vos possam ser aplicadas essas palavras de Jesus. Vedes o argueiro no olho do vizinho e não enxergais uma trave no vosso. E aí Kardec ainda fez uma pergunta adicional, né? Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e expõe em público? Depende do sentimento que um inspire.
Se o escritor apenas vise produzir escândalo, aliás, essa pergunta tem tudo a ver com o momento que corre. Posso? Tá bom. Tá ok. Essa pergunta agora me veio aqui, né? Tem tudo a ver com os dias atuais, que nós temos uma maquininha que leva a informação para todos, né? E nós temos que ter cuidado com as informações que levamos, né? Depende do sentimento que um inspire. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, trata-se de um prazer pessoal que proporciona a si mesmo, apresentando quadros que constituem antes mal do que bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal. Eu gosto muito do caso, para nós refletirmos, o caso de Leon Tolstói. Leon Tolstói foi um dos grandes escritores da humanidade. Influenciou Gandhi, ele era um pacifista, ele influenciou Mohandas Gandhi, Martin Luther King. Quem influenciou todos eles foi Leon Tolstói. E ele escreveu um romance chamado Ana Karenina. E essa heroína do livro acabou cometendo um suicídio. E aí ele começou a receber, ainda encarnado, as informações de que o seu livro servira de exemplo para que outras moças que sofreram o mesmo processo cometessem o suicídio. E aí ele teve uma crise espiritual. Nessa crise espiritual ele falou que nunca mais ia escrever, iria escrever apenas para Deus. E aí escreveu O Reino de Deus está dentro de vós e dedicou a pena dele a Deus. E foi assim que ele acabou influenciando ao Gandhi. Reparem como é importante aquilo que você escreve, aquilo que você transmite. Temos que ter muito cuidado. É interessante que tem um livro que depois ele, em espírito, veio psicografar através da médium Ivone Pereira, que se chama Sublimação, onde de certa maneira ele estava querendo reparar aquilo que ele fizera naquele livro Ana Karenina. É muito bonita essa passagem, né? Mas mostra o cuidado que nós devemos ter na divulgação das informações. Alguns autores, vejam essa pergunta de Kardec, alguns autores publicaram belíssimas obras de grande moral, que auxiliam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não tiraram proveito. Ser-lhes-á levado em conta, como espíritos, o bem que suas obras hajam produzido? Aí, no caso, é a pessoa que escreve algo positivo que acaba não se aproveitando desse algo positivo. No caso do Leon Tolstói foi o contrário, né? Ele, para o mundo, ele era o grande escritor e ainda é considerado. Mas ele se lamenta muito por aquilo que ele escreveu nesse romance Ana Karenina. A moral sem as ações é como a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente se não fazeis por frutos que vos alimentem? Esses homens são mais culpados, porque dispunham de inteligência para compreender. Não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher os seus frutos. E por fim, então, a 906, será passível de censura o homem que tem consciência do bem que faz e o confessa a si mesmo? Nós devemos avaliar o defeito do problema, porque nós temos a capacidade intelectiva, né? Como avaliamos o comportamento de alguém que não está certo, não podemos condená-lo, mas eu tenho que avaliar para saber se está certo ou não. Eu tenho que saber se eu estou fazendo bem mesmo. Desde que pode ter consciência do mal que pratica, deve tê-la igualmente do bem, a fim de saber se agiu bem ou mal. É pesando todas as suas ações na balança da lei de Deus e, sobretudo, na lei de justiça, amor e caridade, que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más.
aprová-las ou desaprová-las. Nós fazemos essa gestão das nossas próprias atitudes. Será que eu estou fazendo o bem mesmo ou não? Não pode, pois, ser censurado por reconhecer que triunfou dos maus pendores e que se sinta satisfeito, contanto que não se envaideça, porque então cairia em outra falta. Lembrando que todo bem, não podemos ficar felizes de termos sido grandes instrumentos do alto. Mas o bem todo provém de Deus. Jesus afirmava, né, que de mim mesmo nada posso. São palavras de Jesus: de mim mesmo nada posso. Tudo vem de Deus. Então são essas reflexões. Muita paz a todos, né, que possamos ter saúde. Possamos também nos lembrar das nossas mãezinhas, uns já se encontram no mundo espiritual, outras estão ainda encarnadas. Amanhã é um dia especial para elas, né? Então que todos nós possamos estar abençoados. Agradecemos ao nosso irmão Guilherme pelos conhecimentos que ele nos trouxe na tarde de hoje e vamos pedir aos médiuns que ocupem seus lugares. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, Senhor, voltamos o nosso pensamento para o Teu coração amoroso, para Te pedir que envolva todos nós que aqui estamos, envolvendo todos os médiuns, em Tuas vibrações de amor, de luz, auxiliando-os na transmissão de energias que venha nos trazer saúde, paz e equilíbrio. Ajude a todos nós nesse instante. Que seja em nome de Deus, em Teu nome, em nome dos guias espirituais, que possamos dar por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. No capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação. É uma passagem do Evangelho do Senhor Jesus por Lucas. E o cenário era o seguinte: um homem querendo parecer justo pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus responde com uma parábola. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo visto, foi tocado de compaixão. Meus irmãos, vamos dar uma parada na parábola para nós refletirmos, né? Jesus cita por seus discípulos um sacerdote, um levita e um samaritano. Nós sabemos que o povo de Samaria, os samaritanos, à época, eram considerados heréticos, eles eram desprezados e também perseguidos, enquanto tanto um sacerdote quanto um levita eram pessoas que assumiam postos, digamos assim, elevados na sociedade. E ao final da parábola, quem ajuda, quem é o homem, é o samaritano, aquele que é o homem de bem, o homem bom. E Jesus continua: esse samaritano aproximou-se dele, deitou-lhe óleo
e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. E pergunta: qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus fala: vai e faz o mesmo. Hoje o nosso Guilherme falou muito de virtudes. E o que essa parábola não é, além do ensinamento do Senhor Jesus sobre as virtudes? Virtudes essas que são contrárias ao orgulho e à falta de humildade. E como não lembrarmos também do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, nas bem-aventuranças? Bem-aventurados os pobres no espírito, bem-aventurados os misericordiosos. Então, meus irmãos, que sejamos como esse samaritano, que assim Deus nos proteja e nos guie, que assim seja. Vamos novamente voltar os nossos pensamentos para Jesus para agradecer. Senhor Jesus, é com alegria em nossos corações, Senhor, que te agradecemos por essa tarde de hoje tão agradável, de aprendizado, de equilíbrio, de sustentação de nossas almas. E te agradecemos e agradecemos a todos os espíritos que trabalham na nossa casa de amor e que nos ajudam aqui. Obrigado a todos eles. Obrigado aos espíritos que dirigem a nossa casa. Obrigado, Senhor, por tudo de bom que recebemos nesta casa. E te rogamos que abençoe todas as mães, encarnadas e desencarnadas, que elas possam, Senhor, cumprir com a sua missão de encaminhar os seus filhos para ti. Ampara todas elas, Senhor. Que nós tenhamos gratidão por todas as mães e pela nossa mãe querida que nos trouxe essa vida. E te pedimos, Jesus, leve-nos para casa, sob a tua proteção, sob o teu amparo, sob a tua paz. Te rogamos que seja em nome de Deus, em teu nome, em nome da coluna de espírito, diretor da nossa casa, do nosso querido altivo, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.